Brasil, Rio de Janeiro, segunda metade do século XIX. Dr. José Augusto Mendonça, médico de família respeitável, mas de recursos modestos, narra suas memórias póstumas desde o túmulo do cemitério São João Batista. Com a perspicácia irônica que só a morte proporciona, ele desvenda os segredos de uma vida aparentemente comum, mas repleta de contradições morais e vaidades ocultas. Formado em medicina pela Faculdade do Rio de Janeiro, José sempre oscilou entre a vocação genuína de curar e a ambição secreta de enriquecer e ascender socialmente. Sua trajetória o leva desde os cortiços da Gamboa, onde atendia os pobres por caridade cristã e cálculo político, até os sobrados elegantes de Botafogo, onde cortejava a clientela abastada com a mesma dedicação com que dissimulava suas origens humildes. O conflito central emerge quando José se vê dividido entre duas mulheres. Eulália, filha de um comerciante próspero que representava sua chance de ascensão social, e Ritinha, mulata livre e costureira, por quem nutria uma paixão genuína, mas socialmente inconveniente. Entre consultas médicas, saraus na Rua do Ouvidor e tardes no passeio público, José manipula verdades e aparências, revelando como a hipocrisia social do Segundo Reinado moldava até mesmo as decisões mais íntimas. Com a sagacidade machadiana, o defunto narrador expõe as pequenas traições cotidianas, os compromissos morais e as ilusões que sustentaram sua existência, questionando se foi médico por vocação ou por vaidade, se amou por paixão ou por conveniência. O desfecho, ambíguo como a própria natureza humana, deixa ao leitor o julgamento final sobre as escolhas de um homem comum em uma sociedade que, como ele próprio, escondia suas verdadeiras intenções sob o verniz da respeitabilidade. O defunto, que escreveu sua própria vida da morte e outras bagatelas, morri numa terça-feira. Não que a terça-feira tenha particular importância no catálogo dos dias da semana, mas convém assinalar que foi nesse dia fatídico, 15 de março de 1889, que José Augusto Mendonça, médico formado, cristão batizado e defunto consumado, resolveu tomar da pena para narrar sua própria vida. Dirão os leitores que é impossível um morto escrever suas memórias. Ao que respondo, impossível é viver sem contradições. E, no entanto, todos o fazem. A morte me chegou aos 52 anos, idade em que o homem já experimentou as principais ilusões da existência e ainda conserva algum vigor para lamentá-las. Estava eu no meu consultório da Rua do Rosário, examinando a garganta inflamada do jovem Botelho, filho do negociante de café que me pagava em moedas contadas e sorrisos medidos, quando senti uma pontada no peito, dessas que nos fazem lembrar que somos mortais. Tentei disfarçar, pois é próprio do médico não demonstrar fraqueza diante do paciente. Mas a natureza, essa grande democrata, não respeita diplomas nem reputações. Doutor, o senhor está bem? Perguntou-me o rapaz, vendo-me empalidecer. Respondi que sim, naturalmente, pois mentir aos pacientes é privilégio da profissão. Mas a segunda pontada foi mais persuasiva que a primeira, e a terceira não admitiu réplica. Caí ali mesmo, entre o estetoscópio e os vidros de quinina, deixando o pobre Botelho com a boca aberta. Não sei se pelo susto ou pela garganta que eu não terminara de examinar. Que diferença faz agora? Morto por morto, tanto monta morrer no consultório como na cama, entre lençóis perfumados ou sobre o soalho encerado. A morte é o único remédio que funciona sempre, embora não cure propriamente nada, apenas suspende o tratamento. E aqui estou eu, defunto autor, a escrever não sobre a vida dos outros, mas sobre a minha própria, que já não me pertence senão na qualidade de memória. Devo advertir aos leitores que esta não será uma narrativa exemplar, dessas que edificam o espírito e confortam os aflitos. Minha vida foi um tecido comum, feito dos mesmos fios que compõem a existência de qualquer filho de Adão. Algumas virtudes por necessidade, muitos vícios por inclinação, e uma quantidade razoável de hipocrisia por conveniência social. Se buscam santos, procurem-nos no céu. Se querem heróis, folheiem os jornais. Aqui encontrarão apenas um homem que foi médico porque a medicina dava certo prestígio.
que foi cristão porque a religião era indispensável ao exercício da profissão, e que foi honesto. Bem, digamos que fui honesto dentro das possibilidades que a vida oferece a um homem de origem modesta numa sociedade que venera as aparências. Nasci em 1837, ano em que Sua Majestade o Imperador Dom Pedro II consolidava no trono a mesma majestade que eu tentaria consolidar na minha pequena existência burguesa. Meu pai, Tobias Mendonça, era funcionário da alfândega, desses que passam a vida carimbando papéis e sonhando com uma gratificação que nunca chega. Minha mãe, Dom Januária, costurava para fora e guardava os vinténs numa lata de biscoitos, com a mesma religiosidade com que rezava o terço todas as noites. Éramos pobres, mas pobres com dignidade. Essa espécie de pobreza que se envergonha de si mesma e finge não existir. Cresci nas cercanias da Gamboa, entre o cheiro do mar e o som dos navios que chegavam carregados de sonhos alheios. Era um menino franzino, de olhos grandes e curiosos, que aprendeu cedo a observar os homens com a mesma atenção com que mais tarde observaria os sintomas das doenças. Via meu pai partir todas as manhãs com o passo apressado de quem carrega o fardo da mediocridade e voltar todas as tardes com o semblante cansado de quem não conseguiu livrar-se dele. Via minha mãe bordar flores em lenços de senhoras ricas, enquanto suspirava pelos vestidos que jamais poderia usar. E via, em ambos, essa resignação característica dos que sabem que nasceram para servir, mas não perderam inteiramente a esperança de que o filho possa ser diferente. Foi essa esperança que me levou aos bancos da Faculdade de Medicina. Não que eu tivesse vocação especial para a arte de curar. A vocação é um luxo que os pobres raramente podem se dar. Mas a medicina oferecia respeitabilidade. E respeitabilidade era tudo o que uma família como a nossa podia ambicionar. Meus pais fizeram sacrifícios heróicos para manter-me nos estudos, vendendo até mesmo a mobília da sala para pagar as mensalidades. Eu estudava à luz de velas, pois o gás era caro, e caminhava léguas para economizar o dinheiro dos bondes. Mas estudava com afinco, não tanto pelo amor à ciência quanto pelo temor de decepcionar aqueles que depositavam em mim suas últimas esperanças de ascensão social. Formei-me em 1862, aos 25 anos, numa cerimônia modesta na qual meus pais derramaram lágrimas de orgulho, e eu senti, pela primeira vez, o peso da responsabilidade que carregaria pelo resto da vida. Ser doutor numa sociedade que respeitava os títulos mais que os homens. Exercer uma profissão que exigia caridade cristã numa época em que a caridade era artigo de luxo. Montei meu primeiro consultório numa casa de cômodos da Rua da Misericórdia, nome ironicamente apropriado, onde atendia principalmente os pobres do bairro por preços que mal cobriam o aluguel. Mas já então, sonhava com uma clientela mais selecta, com os sobrados de Botafogo e as chácaras de Laranjeiras, onde os honorários eram pagos em ouro e não em promessas. Era jovem ainda, e a juventude é a idade das ilusões generosas e das ambições confessáveis. Não sabia eu, naqueles primeiros anos de clínica, que a medicina seria apenas o pretexto para uma vida inteira de dissimulações necessárias e compromissos inevitáveis. Pensava que bastaria ser competente para ser respeitado, honesto para ser estimado, dedicado para ser recompensado. Pobre Dr. José Augusto Mendonça. Não compreendia ainda que o mundo é um grande teatro onde cada um representa o papel que a sociedade lhe designa e que o importante não é ser, mas parecer ser. Mas isso são reflexões de defunto. E os defuntos têm a vantagem de ver claramente aquilo que os vivos preferem manter na penumbra. Voltemos aos fatos, que são mais divertidos que as reflexões, embora menos instrutivos, de como um médico pobre descobre as vantagens da hipocrisia. Foi no terceiro ano de clínica que conheci Eulália. Não a paciente Eulália, mas a filha do senhor, Damasceno Furtado, próspero negociante de tecidos da Rua do Ouvidor. Homem que havia transformado alguns metros de chita em capital suficiente para comprar uma casa na Tijuca e aspirações de nobreza. A moça estava com uma enxaqueca pertinaz. Dessas enxaquecas que atacam as filhas de comerciantes ricos quando precisam de um pretexto para receber médicos jovens e solteiros. E seu pai, por indicação de um cliente,
resolveu chamar-me para examiná-la. Lembro-me do dia com a precisão que a vaidade empresta às reminiscências importantes. Era uma tarde de maio, dessas em que o rio se veste de melancolia elegante, e eu subia pela primeira vez a ladeira íngreme que separa os pobres dos remediados. A casa dos Furtado não era um palácio, mas para quem estava acostumado aos cômodos da misericórdia, parecia-me Versalhes. Porta de ferro trabalhado, jardim com roseiras, criada uniformizada que me conduziu à sala de visitas. Tudo aquilo que eu aprendera a desejar nas horas vagas entre um cataplasma e outro. Eulália tinha 22 anos, e aquela beleza morna das filhas da burguesia carioca. Pele clara, cabelos castanhos penteados com arte, olhos que sabiam sorrir na medida exata. Não era uma beleza que perturbasse os sentidos, mas uma dessas belezas calculadas para agradar sem comprometer, para atrair sem seduzir, para conquistar dentro dos limites da decência cristã. Vestia-se com elegância discreta, falava com voz educada e tinha nos gestos essa desenvoltura que só se aprende nos salões da boa sociedade. Examinei-a com o profissionalismo que convinha à situação e ao meu interesse. A enxaqueca era real, mas não grave. Uma dessas indisposições que o ócio e a falta de objetivos produzem nas moças de família abastada. Receitei-lhe láudano em pequenas doses e repouso em quarto escuro. Mas o verdadeiro remédio que ela buscava não estava na minha farmacopeia. Era a distração de uma presença masculina nova. O prazer discreto de sentir-se examinada por olhos que não fossem os do pai ou do confessor. "O doutor é muito jovem", observou ela quando terminei a consulta. "A juventude não é defeito na medicina, minha senhora", respondi. "Antes, pelo contrário. O médico jovem tem o entusiasmo que o velho já perdeu. E o médico velho tem a experiência que o jovem não possui", retrucou ela sorrindo. Era uma esgrima de palavras inocente, dessas que se praticam nos salões bem comportados, mas senti que havia ali algo mais que cortesia. Eulália me observava com a curiosidade das mulheres que começam a descobrir o próprio poder, e eu a observava com a atenção dos homens que começam a calcular as próprias possibilidades. O senhor Damasceno pagou-me generosamente 5.000 réis, quantia que representava uma semana de trabalho na misericórdia, e pediu-me que voltasse na semana seguinte para acompanhar o tratamento. Voltei, naturalmente, e voltei também na outra semana, e na seguinte, até que a enxaqueca de Eulália se transformou numa dessas moléstias crônicas que requerem cuidados médicos regulares. Durante esses meses de tratamento, travei conhecimento não apenas com a paciente, mas com a família e seus hábitos. O senhor Damasceno era um desses homens que haviam enriquecido no comércio e agora aspiravam à consideração social. Falava com orgulho dos tecidos importados que vendia, da casa que construíra na Tijuca, dos bailes a que a família comparecia. Fortunata, sua esposa, tinha a obesidade próspera das mulheres que comem bem e trabalham pouco, e gastava as tardes bordando e recebendo visitas. Era uma família burguesa típica do segundo reinado, rica o suficiente para desprezar os pobres, mas não tanto que pudesse esquecer as próprias origens comerciais. Eulália, criada nesse ambiente de prosperidade recente, tinha a ambição natural das filhas de parvenir. Queria casar-se acima de sua condição social. Um médico, mesmo pobre, representava um título, uma profissão liberal, um passo na direção da aristocracia que a família almejava. E eu, que compreendia perfeitamente o jogo, deixei-me seduzir não tanto pela moça, quanto pelas possibilidades que ela representava. Era por essa época que eu atendia também na Gamboa, no consultório improvisado que mantinha 2 manhãs por semana para os necessitados. Foi lá que conheci Ritinha, e com ela descobri a diferença entre o amor calculado e a paixão inconveniente. Rita era costureira, mulata, livre, filha de uma quitandeira e de pai incerto. Morava num sobrado dividido com outras famílias, numa daquelas vizinhanças onde a pobreza honesta convive com a miséria suspeita e onde cada um conhece a vida de todos. Veio consultar-me por causa de uma tosse que a incomodava durante o trabalho. Tosse de quem passa os dias curvada sobre a máquina de costura em quarto mal ventilado. Tinha 20 anos e uma beleza que era o oposto da de Eulália. Espontânea onde a outra era calculada.
ardente onde a outra era morna, natural onde a outra era estudada. Os olhos negros e vivos, o sorriso franco, os gestos soltos de quem não aprendeu a medir cada movimento. Falava com a franqueza do povo, ria com gosto e tinha nos modos uma desenvoltura que a educação burguesa não conhece. Tratei-lhe a tosse com xarope de cereja e recomendações de higiene, mas ela voltou na semana seguinte com uma dor de cabeça e na outra com uma indisposição, até que compreendi que suas moléstias eram da mesma natureza que as de Eulália, pretextos para prolongar nossa convivência. A diferença era que Ritinha não disfarçava suas intenções, com a arte que a educação ensina às filhas de boa família. "O doutor é muito sério", disse-me ela certa manhã, depois de uma consulta particularmente protocolar de minha parte. "A medicina é uma ciência séria", respondi, mantendo a compostura profissional. "Mas o doutor não precisa ser sério o tempo todo", insistiu ela. E havia em sua voz uma provocação doce que me perturbou mais do que as insinuações veladas de Eulália. Ali estava eu, portanto, dividido entre duas mulheres que representavam dois mundos. Eulália, a burguesa que me oferecia ascensão social em troca de uma paixão medida. Ritinha, a costureira que me oferecia paixão verdadeira em troca de uma descida social. Entre as duas, oscilava minha alma de médico pobre, calculando vantagens e pesando consequências, como se o coração fosse uma balança de farmácia, onde se pudessem medir sentimentos em doses exatas. Que escolheria o leitor se fosse médico pobre no Rio de Janeiro de 1865? A resposta é fácil quando se julga do alto da moral abstracta, mas torna-se complicada quando se desce ao terreno da necessidade prática. Eu, que havia estudado tanto para escapar da mediocridade paterna, podia desperdiçar a chance de consolidar minha posição social por causa de um capricho sentimental? Ou deveria sacrificar a única paixão sincera de minha vida no altar das conveniências burguesas? O leitor conhecerá a resposta nos capítulos seguintes. Mas desde já posso adiantar que foi uma escolha digna de um homem que aprendeu a medicina mais na escola da vida que nos bancos da faculdade. Das vantagens de ter duas consciências. Há homens que nascem com uma consciência só, clara e retilínea como uma régua de colégio. Outros, mais afortunados ou mais malditos, não sei bem, recebem da natureza duas consciências. Uma para os domingos e outra para os dias úteis. Uma para as aparências e outra para as necessidades. E eu pertencia a esta segunda categoria. E devo confessar que a duplicidade de consciências me foi de grande utilidade na carreira médica e na vida sentimental. A consciência dominical aprovava minha dedicação aos pobres da Gamboa, aplaudia minha conduta irrepreensível com as senhoras da família e sorria benevolente para meus propósitos de casamento com Eulália. Era uma consciência educada, cristã e burguesa, que frequentava a missa do domingo na Igreja da Candelária e cumprimentava respeitosamente as pessoas de bem. A consciência dos dias úteis, essa era mais complicada. Murmurava coisas incômodas durante as consultas pagas a peso de ouro. Lembrava-me de que havia doentes mais graves que a enxaqueca de Eulália e insistia em comparar os 5.000 réis de uma visita à Tijuca com os tostões que recebia na Misericórdia. Pior ainda, esta consciência indiscreta tinha a impertinência de notar que meus sentimentos por Ritinha eram mais autênticos que minha cortesia calculada para com a filha do Sr. Damasceno. Durante o primeiro semestre de 1866, vivi uma vida dupla que me exigia habilidades teatrais consideráveis. 3 vezes por semana subia à Tijuca para visitar Eulália, transformando-me no Dr. José Augusto Mendonça, médico respeitável e pretendente discreto. Vestia minha melhor casaca, polvilhava o bigode com água de colônia e representava o papel do profissional competente e do cavalheiro bem educado. Falávamos de literatura francesa, comentávamos as notícias dos jornais e eu deixava escapar, em doses homeopáticas, algumas confidências sobre minha carreira e meus projetos de futuro. 2 manhãs por semana, descia à Gamboa para atender os necessitados e lá me tornava um homem diferente, mais simples nos modos, mais direto na linguagem, mais sincero nos sentimentos.
Ritinha sempre arranjava um pretexto para ser minha última paciente da manhã, e nossas consultas se prolongavam em conversas que nada tinham de médicas. Ela me contava histórias do bairro, imitava os vizinhos, ria das próprias aventuras com uma espontaneidade que me encantava e me perturbava. "O doutor é muito diferente quando está aqui", disse-me ela certa manhã, depois de me ver examinar uma criança com febre. "Como assim diferente?", perguntei, fingindo não compreender. "Lá em cima, com os ricos, o doutor fala como se estivesse na igreja. Aqui embaixo fica mais gente." A observação me incomodou porque era exata. Ritinha tinha a perspicácia natural do povo, que não se deixa enganar pelas aparências e vai direto ao âmago das coisas. Via em mim o que eu mesmo evitava reconhecer, que minha personalidade se adaptava ao ambiente como um camaleão se adapta às cores da paisagem. Foi nessa época que o senhor Damasceno começou a me dar sinais inequívocos de que via com bons olhos minha frequência em sua casa. Convidou-me para o baile de aniversário de Denfortunata. Apresentou-me a parentes e conhecidos como nosso médico da família. E chegou mesmo a perguntar-me sobre meus planos de estabelecer consultório em bairro mais central. Um médico como o doutor não deveria limitar-se à clientela do centro, disse-me ele numa dessas conversas aparentemente casuais que os pais de família usam para sondar as intenções dos pretendentes. "A Tijuca está crescendo. Tem gente de qualidade se mudando para cá. Seria um bom investimento montar um consultório no bairro." O convite era claro. Casando-me com Eulália, eu teria não apenas uma esposa de boa família, mas também a clientela que me permitiria abandonar de vez os consultórios de caridade. Era a oportunidade que meus pais haviam sonhado quando se sacrificaram para pagar meus estudos. A realização do projeto de ascensão social que motivara toda a minha formação médica. Eulália, por sua vez, intensificava os sinais de interesse. Suas enxaquecas se tornaram mais frequentes e mais complexas, exigindo consultas mais demoradas e tratamentos mais elaborados. Começou a pedir-me conselhos sobre leituras, a mostrar-me seus bordados, a tocar piano quando eu chegava para as visitas. Eram as artes da sedução burguesa, discretas, graduais, sempre dentro dos limites da decência, mas inequívocas em sua intenção. Enquanto isso, meus encontros com Ritinha se intensificavam também, mas numa direção oposta. Onde Eulália calculava cada gesto, Ritinha se abandonava ao impulso. Onde uma sugeria, a outra declarava. Onde uma esperava, a outra agia. Foi numa manhã de setembro, depois de uma consulta particularmente demorada, que Ritinha me disse sem rodeios: "Doutor, eu gosto do senhor." A declaração me apanhou desprevenido, não pela surpresa. Eu já percebia seus sentimentos, mas pela franqueza. No mundo de Eulália, tais palavras jamais seriam pronunciadas antes do pedido formal de casamento. No mundo de Ritinha, as coisas se diziam com a simplicidade com que se respirava. "Rita", comecei, mas ela me interrompeu. "Não precisa dizer nada agora, doutor. Só queria que soubesse. A gente não pode guardar essas coisas só para si, senão elas envenenam por dentro." Saí dali perturbado, como nunca. Ritinha havia feito o que eu não tinha coragem de fazer. Dissera a verdade. E a verdade, essa coisa inconveniente, me obrigava a reconhecer que meus sentimentos por ela eram infinitamente mais profundos que minha consideração calculada por Eulália. Mas que vale a verdade quando se choca contra a necessidade? Que importa a paixão quando se opõe ao interesse? Eu era médico pobre, filho de funcionário público, neto de gente sem importância. Ritinha era costureira, mulata, órfã de pai. Juntos, seríamos dois pobres lutando contra a pobreza. Duas pessoas honestas condenadas à honestidade sem recompensa. Separados, eu poderia ascender com Eulália, e ela poderia encontrar um companheiro de sua condição. Assim raciocinava minha consciência dos dias úteis, enquanto a consciência dominical me sussurrava que o amor verdadeiro valia mais que todas as conveniências do mundo. Entre as duas consciências, eu oscilava como um pêndulo, medindo prós e contras, pesando sentimentos como se fossem moedas, calculando o preço da felicidade no câmbio incerto da sociedade carioca. O leitor
que provavelmente nunca se viu nesta situação, julgará talvez que eu deveria ter seguido o coração e desprezado as conveniências. É fácil ser heróico no papel, difícil na vida real. O heroísmo é um luxo que os pobres raramente podem se dar, e eu estava longe de ser rico o suficiente para bancar o herói romântico. Restava-me, portanto, escolher entre dois tipos de infelicidade: a infelicidade do amor frustrado ou a infelicidade da ambição não realizada. Escolhi a primeira, como se verá no capítulo seguinte, mas não sem antes tentar uma solução que conciliasse os dois mundos. Tentativa ingênua que só serviu para complicar ainda mais uma situação já suficientemente complicada. De como um homem pode ser duas pessoas ao mesmo tempo. A natureza humana tem dessas peculiaridades que desafiam a lógica. Quanto mais impossível uma situação, mais o homem se esforça para torná-la possível. Foi assim que, em vez de escolher entre Eulália e Ritinha, resolvi ter ambas. Não como um libertino que coleciona mulheres, mas como um homem que acreditava poder dividir sua vida em compartimentos estanques, cada um com suas próprias regras e justificativas. Meu plano era de uma ingenuidade tocante. Casaria com Eulália para satisfazer as exigências sociais e familiares, mas manteria Ritinha como quê? Amante? Concubina? A palavra não importava. O que me interessava era preservar o que havia de genuíno em minha vida sentimental, sem renunciar às vantagens práticas de um casamento conveniente. Para isso, era necessário acelerar o pedido de casamento a Eulália e, simultaneamente, estabelecer com Ritinha um entendimento que tornasse possível nossa relação futura. Dois projetos paralelos, duas estratégias distintas, dois homens diferentes trabalhando no mesmo corpo. O pedido de casamento foi mais fácil do que eu esperava. O senhor Damasceno, que há meses vinha preparando o terreno, recebeu-me num domingo de outubro com a solenidade de quem vai fechar um negócio importante. Eulália, convenientemente, estava visitando uma tia em Petrópolis, deixando-nos livres para as negociações preliminares. Dr. José Augusto, disse-me ele, depois dos cumprimentos de praxe, tenho observado que o senhor tem honrado nossa casa com sua presença assídua. Posso supor que suas visitas têm um propósito além dos cuidados médicos com minha filha? A pergunta era direta, mas formulada com a delicadeza que o decoro exigia. Respondi com igual franqueza calculada. Senhor Damasceno, não posso negar que minhas visitas a esta casa se devem tanto ao prazer da companhia quanto ao dever profissional. Sua filha é uma moça de qualidades excepcionais e confesso que nutro por ela sentimentos que transcendem a relação médico-paciente. Ele sorriu com a satisfação de quem vê seus planos se realizarem. Nesse caso, doutor, posso perguntar-lhe quais são suas intenções? Minhas intenções são as mais honrosas possíveis. Respondi, entrando definitivamente no jogo. Se a senhora de Eulália me aceitar, e se o senhor me der seu consentimento, gostaria de pedi-la em casamento. A conversa que se seguiu foi um modelo de negociação burguesa. O senhor Damasceno inquiriu sobre minha situação financeira, meus projetos profissionais, minhas perspectivas de futuro. Eu, por minha vez, expus meus planos de estabelecer consultório na Tijuca, minha clientela crescente, minha reputação médica em formação. Não se falou de amor. Essa seria uma indecência numa conversa entre homens práticos. Mas de estabilidade, respeitabilidade, compatibilidade social. O senhor compreende, disse-me ele, que uma moça da qualidade de Eulália merece um marido que possa oferecer-lhe a posição social condizente com sua educação. Compreendo perfeitamente, respondi, e posso assegurar-lhe que, embora minha fortuna seja modesta, minha profissão me garante um futuro promissor. A medicina é uma carreira que só tende a crescer numa cidade como o Rio de Janeiro. Acordamos que eu faria o pedido formal quando Eulália voltasse de Petrópolis e que o casamento se realizaria no ano seguinte, tempo suficiente para que eu consolidasse minha posição financeira e profissional. Saí da casa dos Furtado com a sensação de ter dado um passo decisivo para a realização de meus sonhos de ascensão social. Mas essa sensação durou apenas até a manhã seguinte,
quando me dirigi a Gamboa para o segundo ato de minha estratégia. Encontrei Ritinha na sua máquina de costura, trabalhando num vestido de noiva. Ironia que não passou despercebida ao meu estado de espírito. Ela me recebeu com o sorriso franco de sempre, mas percebi em seus olhos uma sombra de inquietação. Doutor, andaram dizendo por aí que o senhor vai se casar com uma moça rica lá da Tijuca, disse-me ela, sem rodeios. A notícia havia se espalhado. As novidades correm depressa numa cidade como o Rio de Janeiro, especialmente quando envolvem pessoas conhecidas. Eu deveria ter previsto isso, mas a paixão embota o raciocínio tanto quanto a ambição. Rita, comecei. É verdade que pretendo casar-me, mas isso não significa que... Que o quê, doutor? Interrompeu-me ela, deixando a costura de lado. Que vai se esquecer da gente. Havia em sua voz uma tristeza que me partiu o coração. Ritinha não era mulher de se iludir com promessas vagas ou de se contentar com migalhas sentimentais. Conhecia a vida bem demais para não saber que um homem casado com mulher de sua classe social raramente mantém compromissos com mulheres de classe inferior. Rita, meus sentimentos por você são sinceros, disse-lhe eu, tentando conciliar a verdade com a conveniência. O casamento é uma obrigação social, mas você é diferente. Diferente como, doutor? Como sua diversão de pobre? A pergunta me atingiu como um soco. Ritinha havia ido direto ao ponto, expondo a crueza de meus planos com uma clareza que eu preferia evitar. Sim, era isso mesmo que eu pretendia. Ter uma esposa para as aparências e uma amante para os sentimentos. A hipocrisia burguesa em toda sua glória. Não é assim, Rita. Você sabe que não é assim. Sei, doutor. Então me explique como é. E ali, diante daquela mulher simples que me amava sem cálculos, compreendi a impossibilidade de meu projeto. Não se pode dividir a vida em compartimentos quando o coração está inteiro numa só pessoa. Não se pode amar verdadeiramente uma mulher e casar-se com outra por conveniência, sem que essa duplicidade envenene ambas as relações. Ritinha, com a sabedoria dos humildes, compreendeu meu silêncio melhor que todas as palavras. Doutor, o senhor é boa pessoa, mas é homem. E homem, quando tem que escolher entre o coração e o bolso, quase sempre escolhe o bolso. Não vou dizer que não entendo. A vida é dura e cada um tem que cuidar de si. Só não quero ser a mulher que fica esperando as sobras do homem que ama. Suas palavras me atingiram como um diagnóstico preciso e implacável. Ritinha havia desvendado minha natureza com a mesma clareza com que eu diagnosticava as doenças de meus pacientes. Eu era um homem dividido entre o que sentia e o que ambicionava, incapaz de escolher um caminho sem lamentar o outro. E se eu não me casasse? Perguntei-lhe, numa tentativa desesperada de encontrar uma terceira via. Então o senhor seria pobre para sempre, e eu seria a mulher que impediu um homem de crescer na vida. Também não quero isso, doutor. Ritinha havia me colocado num beco sem saída. Escolhendo-a, eu renunciaria a tudo pelo que havia lutado. Renunciando a ela, eu perderia o único amor verdadeiro de minha vida. E o pior era que ela compreendia perfeitamente meu dilema, sem condenar-me por ele. O que você quer que eu faça, Rita? Quero que o senhor seja feliz, doutor. E quero que eu seja feliz também. Se não podemos ser felizes juntos, pelo menos não vamos ser infelizes juntos. Era uma filosofia simples e devastadora. Ritinha me oferecia a liberdade de escolher meu futuro, sem o peso da culpa, mas ao preço de perdê-la para sempre. Era uma generosidade que me envergonhava e me elevava ao mesmo tempo. Saí da Gamboa naquela manhã sabendo que havia chegado ao fim de uma época. Teria que escolher definitivamente entre os dois mundos. E minha escolha já estava feita há muito tempo. Desde o dia em que decidi ser médico para ascender socialmente. Desde o momento em que calculei as vantagens de um casamento conveniente. Casaria com Eulália, como era meu dever social e familiar. Mas perderia Ritinha, que era a minha verdade mais profunda. E viveria o resto da vida sabendo que havia trocado o amor pela posição social, a autenticidade pela respeitabilidade, a felicidade pela conveniência. Era uma troca que milhares de homens fazem todos os dias. Mas isso não a tornava menos dolorosa, apenas mais comum, mais aceita.
mais facilmente perdoada pela sociedade que julga os homens pelas aparências e não pelas intenções. Do que aprende um defunto sobre a vida? Casei-me com Eulália em abril de 1867, numa cerimônia que foi um primor de elegância burguesa. A Igreja da Candelária encheu-se de gente bem vestida. As flores vieram dos melhores floristas da Rua do Ouvidor. E o banquete no Hotel dos Estrangeiros foi comentado durante semanas nos salões da Tijuca. Eu estava irrepreensível no meu fraque novo, Eulália radiante no seu vestido de seda francesa, e os convidados satisfeitos com o espetáculo de uma união que unia convenientemente o dinheiro do comércio com o prestígio da medicina. O senhor Damasceno fez um discurso emocionado sobre a felicidade de ver a filha bem casada. E eu respondi com palavras adequadas sobre minha aventura de ter encontrado uma companheira tão perfeita. Tudo muito certo, muito próprio, muito de acordo com as expectativas sociais. Se alguém notou que meus olhos procuravam discretamente, entre os convidados, uma face que sabia não estar lá, teve a delicadeza de não comentar. Ritinha não veio ao casamento naturalmente. Havia se mudado para São Paulo poucos dias antes da cerimônia, levando apenas uma mala de roupas e uma máquina de costura. Deixou-me uma carta breve, sem reproches nem lamentações, desejando-me felicidade no casamento e uma vida próspera. O doutor merece ser feliz, escreveu ela, e eu também mereço, cada um no seu lugar. Cada um com seu destino. Eram palavras simples que carregavam uma sabedoria que eu levaria anos para compreender inteiramente. Os primeiros anos de casamento foram de prosperidade crescente. Montei consultório na Tijuca, como planejara, e minha clientela se expandiu rapidamente. As famílias bem postas do bairro confiavam em mim seus males e suas hipocondrias. Pagavam pontualmente minhas consultas e me convidavam para saraus onde eu representava o papel do médico culto e bem casado. Eulália cumpria exemplarmente seu papel de esposa burguesa. Recebia visitas, bordava, cuidava da casa e me deu 2 filhos que cresceram saudáveis e bem educados. Era uma vida exemplar, dessas que servem de modelo nos manuais de comportamento social. Tínhamos uma casa confortável, criados discretos, móveis de boa qualidade e até uma carruagem para os passeios dominicais. Eu ganhava dinheiro suficiente para viver com decência e ainda sobrava para aplicações que garantiriam o futuro dos filhos. Era, em suma, tudo o que um homem de origem modesta podia ambicionar numa sociedade como a nossa. Mas a felicidade, essa coisa esquiva, parecia ter se esquecido de incluir-me em seus planos. Não que eu fosse propriamente infeliz. A infelicidade franca seria quase um alívio em comparação com aquela satisfação morna que caracterizava minha existência. Eu tinha tudo o que havia desejado, mas descobria agora que desejar uma coisa é diferente de tê-la, e que a realização dos sonhos, às vezes, produz um vazio maior que a própria frustração. Eulália era uma esposa irrepreensível, fiel, dedicada, competente na administração doméstica, carinhosa com os filhos. Mas entre nós havia sempre uma cortesia educada que nunca se transformou em intimidade verdadeira. Conversávamos sobre os filhos, sobre a casa, sobre os vizinhos, mas jamais sobre nós mesmos. Era como se vivêssemos numa peça de teatro bem ensaiada, cada um representando seu papel com perfeição, mas sem nunca esquecer que estávamos representando. Às vezes, durante os jantares em família, eu me surpreendia pensando em Ritinha. Imaginava como seria nossa vida se eu tivesse escolhido diferente. Se tivesse tido coragem de desafiar as convenções sociais. Seríamos pobres, certamente, mas talvez fôssemos mais autênticos. Nossos filhos cresceriam com menos conforto material, mas talvez com mais calor humano. Nossa casa seria menor, mas talvez mais alegre. Eram especulações inúteis, naturalmente. A vida não admite ensaios nem permite que se refaçam as escolhas fundamentais. O que está feito, e cabe a cada um extrair de suas decisões o melhor proveito possível. Eu havia escolhido a segurança em lugar da paixão, a respeitabilidade em lugar da autenticidade. E agora me restava viver as consequências dessa escolha com a dignidade possível. Os anos passaram com a regularidade monótona das vidas bem organizadas. Os filhos cresceram, fizeram bons casamentos,
Me deram netos que visitavam aos domingos. Minha reputação médica se consolidou. Minha situação financeira se estabilizou. Meu prestígio social se afirmou. Tornei-me uma das figuras respeitadas da Tijuca. O Dr. José Augusto que todos consultavam nos momentos de aflição e que comparecia aos eventos importantes do bairro. Eulália envelheceu com graça, transformando-se numa dessas matronas dignificadas que presidem os saraus de caridade e orientam as moças casadoiras. Eu envelheci também, com algumas dores nas costas e uma tendência à melancolia que atribuía aos excessos de trabalho. Éramos um casal respeitável, estável, invejado por muitos que viam em nossa união um exemplo de harmonia conjugal. Só eu sabia que nossa harmonia era feita mais de educação que de afeto, mais de hábito que de amor, mais de conveniência que de felicidade. Mas essa era uma descoberta que preferia guardar para mim mesmo, como se guarda um segredo incômodo que não convém divulgar. Foi assim que vivi até os 52 anos, quando a morte me surpreendeu naquela terça-feira de março que mencionei no primeiro capítulo. Morri como havia vivido, discretamente, sem escândalo, cumprindo meus deveres até o fim. O enterro foi concorrido, os discursos foram elogiosos e os jornais publicaram uma nota necrológica que resumia minha existência em meia dúzia de frases convencionais. Faleceu ontem, vítima de mal súbito, o Dr. José Augusto Mendonça, médico conceituado desta capital. Deixa viúva, Dan Eulália Furtado Mendonça, 2 filhos e vários netos. O finado era muito estimado na sociedade tijucana, onde exercia sua profissão há mais de 20 anos. O sepultamento realizou-se hoje no cemitério São João Batista, com grande acompanhamento. Era um resumo preciso de minha vida pública, embora omitisse inteiramente minha vida particular. Mas isso é próprio dos necrológios. Eles falam do que os homens fizeram, não do que sentiram, do que realizaram, não do que sonharam, do que deixaram, não do que perderam. Agora, do alto de minha condição de defunto, posso fazer um balanço mais exato. Fui um homem comum que teve as ambições comuns de sua época e classe social. Quis subir na vida, casar bem, ter filhos educados, deixar algum patrimônio. Consegui tudo isso. E, no entanto, algo me faltou sempre: a certeza de que havia feito as escolhas certas. Ritinha casou-se em São Paulo com um comerciante português. Teve filhos, enviuvou cedo, trabalhou até o fim da vida. Morreu alguns anos antes de mim, segundo soube por acaso. Nunca mais nos vimos depois de sua partida, mas pensei nela até o último dia, não com arrependimento. Os homens práticos não se dão ao luxo do arrependimento, mas com uma curiosidade melancólica sobre o que teria sido nossa vida juntos. E aqui, termino estas memórias póstumas, que escrevi não para edificar ninguém, mas para compreender-me a mim mesmo. A morte tem essa vantagem: liberta-nos da necessidade de manter as aparências e nos permite ver a vida como ela realmente foi, sem os véus que a vaidade e a conveniência tecem sobre nossas ações. Vivi como milhares de homens de minha geração viveram, calculando mais que sentindo, dissimulando mais que revelando, escolhendo o seguro em lugar do verdadeiro. Não foi uma vida heróica, mas foi uma vida humana, com todas as contradições e compromissos que a condição humana implica. Se o leitor encontrar nesta narrativa alguma lição, que seja esta: que a felicidade é um bem escasso que raramente coincide com o sucesso social, e que os homens, na maioria das vezes, descobrem isso tarde demais para alterar o rumo de suas escolhas. Quanto ao mais, cada um que tire suas próprias conclusões, pois os defuntos, embora tenham a vantagem da perspectiva, não têm a pretensão de ensinar aos vivos como devem viver.